Olá, sejam bem-vindos ao canal JS Livros. Aqui no canal você encontra oportunidades literárias, informes, audiolivro, filmes e muito mais. Nesse audiolivro trago para vocês o capítulo 4 do livro À Primeira Vista, de Nicholas Sparks, um autor de romances extremamente renomado, com muitos livros lindos que tendem a nos fazer chorar. Esse é o Nicholas Sparks. Fique agora com o capítulo 4. Ao longo do mês seguinte, Jeremy começou a se adaptar à vida em Bunny Creek, em Nova York. Os primeiros sinais da primavera surgiram em abril, mas no sul eles pareciam muitas semanas antes, mais ou menos no início de março. As árvores começavam a florescer, as manhãs frias ficavam um pouco mais quentes, e quando não estava chovendo, as temperaturas brandas da tarde não exigiam mais que uma camisa de manga comprida. Os gramados, que adquiriam uma cor marrom no inverno, começavam de maneira imperceptível a adquirir um tom verde esmeralda, chegando a seu ápice quando os cornos e as azaleias floresciam. O ar ficava impregnado do perfume das flores, do pinho e da neblina salgada, e o azul do céu só era bloqueado por uma ou outra nuvem visível no horizonte. Quando chegava o fim de março, a cidade parecia mais luminosa e viva. Era como se a lembrança da paisagem local do inverno não passasse de um sonho melancólico. Os móveis de Jeremy, que finalmente tinham chegado, estavam guardados no galpão atrás da casa de Doris. Em vários momentos de sua estada na hospedaria, ele se perguntou se não teria ficado melhor junto com eles. Não que ainda não estivesse adaptado à nova vida, tendo Jed como único vizinho. Até aquele momento, o dono da hospedaria não lhe dirigirá uma única palavra, mas Jeremy conseguia decifrar os recados que ele deixava ocasionalmente. Eram difíceis de entender, e algumas vezes tinham manchas de alguma coisa, líquido para embalsamar, talvez, ou qualquer substância que ele usasse para rechear as criaturas empalhadas. Mas, o que quer que fosse, esse ingrediente fazia com que os papéis ficassem colados na porta, e nem Jeremy nem Jed se importavam com a mancha que deixavam. Ele também estabeleceu um tipo de rotina. Lexi estava certa. Não havia a mínima possibilidade de acesso rápido à internet na hospedaria, mas ele improvisará uma maneira de receber e-mails e fazer pesquisas em câmera lenta, tendo que esperar 5 minutos para baixar uma única página. O lado positivo era que a conexão lenta lhe dava um bom motivo para ir à biblioteca quase todos os dias. Algumas vezes ele e Lexia se encontravam na sala dela, outras almoçavam juntos, mas após uma hora ele dizia algo como: "Eu adoraria passar o dia inteiro com você, mas preciso trabalhar." Ela entendia e o deixava voltar para os terminais do computador, onde praticamente fixará residência para sua pesquisa. Seu agente, Nat, telefonava repetidas vezes, deixando mensagens para saber se Jeremy tinha alguma boa ideia para uma história futura, já que a possibilidade de algum trabalho na televisão ainda não fora totalmente descartada. Como a maioria dos agentes, Nat era um otimista. Jeremy ainda não encontrará nenhuma história nem escreverá uma coluna que fosse desde que mudará para o sul. Com tantas coisas novas acontecendo em sua vida, era fácil perder a concentração. Pelo menos, era disso que ele tentava se convencer. O fato era que ele tivera 2 ideias, mas nada que gerasse algum resultado prático. Toda vez que se sentava para escrever, parecia que seu cérebro tinha se derretido e que seus dedos estavam artríticos. Ele escrevia uma frase ou 2, passava 15 ou 20 minutos avaliando-as até finalmente apagá-las, sem conseguir chegar a lugar nenhum. Algumas vezes ele se perguntava por que o teclado de repente passará a odiá-lo, mas depois deixava o assunto de lado, sabendo que tinha coisas mais importantes na cabeça, como Lexi e o casamento, e o bebê, e, é claro, a festa de despedida de solteiro, que Alvin tentava marcar desde a partida de Jeremy, mas tudo dependia
de o Departamento de Parque e Jardim liberar o local para a realização da cerimônia. Apesar dos inúmeros lembretes de Lexi sobre o assunto, Jeremy ainda não conseguirá entrar em contato com ninguém que pudesse ajudá-los. Finalmente acabou pedindo a Alvin que marcasse a despedida para o último fim de semana de abril, já que o casamento não poderia demorar muito mesmo. Alvin estava bastante agitado ao desligar o telefone, e prometerá fazer com que aquela fosse uma noite inesquecível. Não seria difícil, por mais que ele estivesse se acostumando com a cidade de Bonnie Creek, não era Nova York, e ele percebeu que sentia falta do antigo endereço. É claro que, antes de se decidir pela mudança, ele sabia que não seria uma adaptação fácil, mas ainda estava impressionado com a total falta de opção de coisas a se fazer. Em Nova York, ele podia sair de seu apartamento, caminhar 2 quarteirões em qualquer direção e encontrar uma infinidade de filmes para assistir, desde o último lançamento de ação até algo mais artístico. Bonnie Creek, por sua vez, não possuía nenhum cinema, e o mais próximo em Washington tinha apenas 3 salas, e uma delas só exibia os últimos filmes da Disney. Em Nova York, sempre havia um restaurante novo para se experimentar e comidas para todos os gostos e desejos possíveis. Da vietnamita à italiana, da grega à etíope. Em Bonnie Creek, sair para jantar significa pizza de massa pronta pré-cozida ou comida caseira no restaurante da Ned, onde tudo era frito e a atmosfera era tão gordurosa que era preciso limpar a testa com um guardanapo antes de ir embora. Certa vez, Jeremy ouvirá clientes no balcão conversando sobre a melhor maneira de filtrar a gordura do bacon para aumentar o sabor e sobre quanto toicinho era preciso acrescentar à couve antes de cobrir tudo com manteiga. Os sulistas são mestres em descobrir um jeito de comer verduras de uma maneira nada saudável. Ele achou que estivesse sendo exigente demais, mas sem nenhum lugar onde comer, nem filmes aos quais assistir, o que os jovens casais tinham para fazer? Ainda que quisesse dar uma agradável caminhada pela cidade, só era possível andar alguns minutos em qualquer direção, antes de ser obrigado a voltar. Lexi, é claro, achava tudo isso normal e parecia completamente feliz, sentada na varanda depois do trabalho, bebendo chá ou limonada e acenando para um ou outro vizinho que estivesse passeando pelo quarteirão. Ou, se a natureza ajudasse e tivesse chovido no dia anterior, outra forma de ter uma noite emocionante de entretenimento era sentar-se na varanda e observar os raios. Para que ele não ficasse desapontado com a ideia de se sentar na varanda, Lexi garantiu que, no verão, você vai ver tantos vagalumes que vai pensar que o Natal chegou. Mal posso esperar, respondeu Jeremy com um suspiro. Quanto ao lado positivo, nas últimas semanas, ele havia finalmente atingido um marco. Juntará dinheiro suficiente para comprar seu primeiro carro. Essa era a experiência que ele aguardava com mais ansiedade, desde que se mudará para Bonnie Creek. O que era um desejo e uma atitude típica masculinos. Todos aqueles anos de economia e investimentos não tinham sido em vão. Após escrever um artigo sobre o futuro da internet, ele comprará ações da Yahoo e da AOL e tiverá sorte. Elas tinham atingido o topo e ele resgatou parte do lucro quando se mudará. Agora antecipava cada momento da compra, desde a leitura cuidadosa de revistas sobre automóveis até a visita às concessionárias, só para sentar-se ao volante e sentir o cheiro de carro novo. Inúmeras vezes se arrependerá amargamente de morar em Nova York, porque ter um automóvel na cidade era totalmente supérfluo. Mal podia esperar para entrar em um conversível 2 portas e levá-lo para um teste pelas estradas calmas de Bonnie Creek. Na manhã em que ele e Lexi foram até a loja, ele não conseguia parar de rir ao pensar em sentar-se ao volante de seu carro novo. O que ele realmente não esperava era a reação de Lexi, quando ela avistou o conversível 2 portas e passou os dedos pelas elegantes curvas do automóvel. « O que você acha? » indagou ele. Ele tinha certeza de que ela também não conseguiria resistir. Lexi olhou para o carro com uma expressão confusa. « Onde vamos colocar a cadeirinha do bebê? »
Podemos usar o seu carro para isso. Esse é um modelo para nós dois, para viagens rápidas à praia ou a montanhas, para fim de semana em Washington. Meu carro não vai durar muito mais tempo. Você não acha que seria melhor se comprássemos algo para a família? Algo como? Que tal uma minivan? Ele pestanejou. De jeito nenhum, sem chance. Não esperei 37 anos para comprar uma minivan. Então que tal um belo sedã? Um sedã? Meu pai tem um sedã. Sou muito jovem para ter um sedã. Um utilitário. É um carro esporte elegante e poderemos usá-lo nas montanhas. Jeremy tentou se imaginar atrás de um volante de um utilitário esportivo antes de começar a balançar a cabeça em desacordo. Quem compra esses carros são mães e donas de casa que moram longe do centro. Já vi muito mais deles na porta de supermercados do que nas montanhas. Além disso, poluem mais que os carros comuns, e eu me preocupo com o meio ambiente, concluiu ele colocando a mão no peito para dar mais ênfase e parecer determinado. Lexi refletiu sobre essa resposta. Então como ficamos? Ficamos com o que eu escolhi. Imagine que maravilha de vida, dirigir pelas estradas sentindo um vento nos cabelos. Lexi achou graça. Você está falando como se estivesse em um comercial. E acredite, eu também acho que seria maravilhoso. Adoraria andar por aí em um carro tão chamativo como esse. Mas você tem que admitir que não é muito prático. Ele a observou por alguns instantes, sentindo a boca ficar seca ao ver seus sonhos se esvair. Era óbvio que ela tinha razão e ele se mexeu, inquieto, até finalmente dizer no sussurro. Qual deles você prefere? Acho que esse aqui seria muito bom para a família, disse ela, dirigindo-se ao sedã 4 portas. Foi considerado a melhor compra pela melhor revista de automóveis do país, no quesito segurança. Além disso, é confiável e tem garantia de até 100 mil quilômetros. Econômico, sensato, responsável. Ela tinha pensado em todos os aspectos e tinha que reconhecer, mas mesmo assim ficou abalado quando viu o automóvel que ela escolherá. Na opinião de Jeremy, ele poderia ter destaques em madeira nas laterais e pneus de banda branca, como os daqueles carros muito antigos, tamanha sensualidade que suas linhas invocavam. Observando a expressão no rosto de Jeremy, Lex se aproximou dele e jogou os braços ao redor do seu pescoço. Sei que esse não é o carro com que você sonhou, mas e se o encomendarmos em uma cor vermelha bastante intensa, como as dos carros dos bombeiros? Ele levantou a sobrancelha. Com chamas pintadas na capota? Se você quiser de verdade, respondeu ela rindo outra vez. Não quero. Só estava vendo até onde você iria. Ela o beijou. Obrigada. E só para você saber, acho que vai ficar muito sexy quando eu estiver na direção. Ou ficar com a cara do meu pai. Nada disso. Você vai ficar com a cara do pai da nossa filha. E nenhum homem neste mundo pode chegar nem perto disso. Ele sorriu, sabendo que ela tentava fazê-lo se sentir bem. Ainda assim, tristeza continuou a incomodá-lo um pouco, quando pensou em como tudo poderia ser diferente no momento de assinar os papéis 1 hora mais tarde. Além da pontinha de decepção que ele sentia cada vez que se colocava ao volante, a vida não ia de todo um mal. Como ele não estava escrevendo, tinha muito tempo livre, muito mais do que costumava ter. Durante anos, Jeremy correrá atrás de histórias por todo o mundo, investigando tudo, desde o abominável Homem das Neves, no Himalaia, ou Sudário de Turim, na Itália, expondo fraudes e derrubando mitos. Nos intervalos, escrevia artigos desmascarando charlatões, médiuns e curandeiros, ainda encontrando tempo para escrever 12 colunas anuais. Era uma vida de constante pressão, algumas vezes desgastante e, na maior parte do tempo, implacável. Quando era casado com Maria, suas constantes viagens se tornavam uma fonte de tensão e ela lhe pediu que parasse de trabalhar por conta própria e conseguisse um emprego fixo em um dos jornais de Nova York. Ele nunca levou essa ideia a sério, mas pensando em sua vida agora, ele se perguntou se não deveria ter feito o que ela pediria.
A pressão constante para descobrir e escrever, ele percebeu, se manifestará em outras áreas de sua vida. Durante muitos anos ele precisou fazer alguma coisa, qualquer uma, a todo instante em que estivesse acordado. Não poderia se sentar quieto por mais de alguns minutos. Sempre havia algo a ser lido ou estudado, algo a ser escrito. Aos poucos, acabou perdendo a capacidade de relaxar. E o resultado foi um longo período em sua vida, no qual os meses passavam sem que nada os diferenciasse. O último mês de Bonnie Creek, por mais tedioso que tivesse sido, fora também renovador. Simplesmente não havia nada que ele pudesse fazer. E, considerando o ritmo acelerado de sua vida nos últimos 15 anos, quem poderia reclamar? Era como tirar férias sem ter planejado, mas estava descansado como havia muito tempo não se sentia. Pela primeira vez no que parecia ser uma eternidade, ele estava ditando o ritmo de sua vida, em vez de deixar que ela própria o fizesse. O fástio, ele decidiu, era uma forma de arte subestimada. Ele gostava especialmente de ficar sem fazer nada ao lado de Lexi, não tanto na hora de sentar-se na varanda, mas apreciava a sensação de tê-la com ele, enquanto assistiam os jogos da NBA. Estar com Lexi era confortável e ele se deliciava com as conversas calmas durante o jantar e o calor do corpo dela, quando se sentavam juntos no alto do Monte Ricker. Ele ansiava por aqueles momentos, simples, com entusiasmo que o surpreendia. Contudo, o que ele mais apreciava eram as manhãs em que podiam dormir até mais tarde e depois levantar-se juntos sem nenhuma pressa. Era um prazer, com culpa. Ela só permitia isso. Quando ia buscá-lo na hospedaria, após o trabalho, evitando que o carro dele fosse visto na estrada por algum vizinho fofoqueiro. Mas, qualquer que fosse o motivo, o fato de se esconderem deixava tudo mais excitante. Depois que se levantavam, eles liam o jornal sentados à pequena mesa da cozinha, enquanto tomavam o café da manhã. Em geral, ela ainda estava usando pijamas e pantufas, e tinha os cabelos desalinhados, e os olhos ainda um pouco inchados do sono. Mas, quando o sol da manhã atravessava as janelas, ele tinha certeza de que ela era a mulher mais linda que já tinha visto. Algumas vezes ela o pegava observando e procurava sua mão. Jeremy retomava a leitura e quando os dois se sentavam, um ao lado do outro, de mãos dadas, perdidos em seus pensamentos, Jeremy se perguntava se poderia existir prazer maior na vida. Eles já estavam procurando uma casa havia algum tempo, e como Lexi sabia exatamente o que queria em Bonnie Creek, não tinha um número tão grande de opções. Jeremy achou que eles não demorariam muito a encontrá-la, talvez mais uns 2 dias, ou, se tiverem sorte, até mesmo naquela tarde. Mas, por algum motivo, Jeremy achou a situação mais desalentadora que excitante. Havia alguma coisa em relação a visitar a casa dos outros que o fazia se sentir como se estivesse criticando e, em geral, não da maneira mais gentil. O que, é claro, ele estava fazendo o mesmo. Embora a cidade fosse histórica e as casas parecessem charmosas por fora, sempre que entrava nelas, sentia-se decepcionado. Na metade do tempo, era como entrar em outra época, lá pelos anos de 1970. Ele nunca virá tantos tapetes felpudos bege, papel de parede alaranjado e pias de cozinha verde-limão, desde o fim do feriado, a família Doremi. De vez em quando, havia odores estranhos, alguns dos quais incomodavam o nariz, amontoados de inutilidade e sujeira de gato, talvez, ou fraldas sujas de pão mofado. E com bastante frequência, só a mobília era suficiente para fazê-lo balançar a cabeça, em sinal de reprovação. Em seus 37 anos de vida, ele jamais havia pensado na possibilidade de ter cadeiras de balanço no quarto e sofás na varanda da frente, mas estava se acostumando à ideia. Havia incontáveis razões para dizer não, mas até quando encontravam alguma coisa que parecia agradar a eles e lhes dava vontade de dizer sim, também não era nada muito atraente. "Olhe, essa casa tem um quarto escuro!" exclamou Jeremy certo dia. "Mas você não é fotógrafo?" respondeu Lexi. "Você não precisa de um quarto escuro, mas algum dia eu posso vir a ser fotógrafo." "Mas você não é fotógrafo," respondeu Lexi.
Você não precisa de um quarto escuro. Mas algum dia eu posso vir a ser fotógrafo. Ou, eu amo pés direitos altos, disse ela maravilhada. Sempre sonhei com um quarto que tivesse o pé direito alto. Mas o quarto é minúsculo. Não vai caber uma cama tamanho queen aqui. Eu sei. Ah, mas o pé direito é tão alto. Depois de algum tempo, eles encontraram um lugar, ou melhor, um lugar que Lexi adorou. Jeremy, por sua vez, ainda não tinha certeza. Uma casa de 2 andares, em estilo georgiano, com uma varanda sem cobertura, vista para Bonnie Creek, e o interior decorado, bem no estilo da cidade. Como o imóvel estava no mercado havia quase 2 anos, o preço era excelente. Pelos padrões de Nova York, era quase de graça. Mas o lugar precisava de reforma. Quando Lexi insistiu para que andassem pela casa pela 3ª vez, até a senhora Reynolds, a corretora, sabia que a isca tinha sido mordida, e um peixe faminto estava preso no anzol, magra e grisalha. Ela estampava um sorriso satisfeito no rosto, delicado, enquanto garantia a Jeremy que a reforma não custaria mais que o preço da compra. Ótimo, disse Jeremy, fazendo mentalmente as contas para ver se tinha dinheiro suficiente. Não se preocupe, acrescentou a senhora Reynolds. A casa é perfeita para um casal jovem, especialmente se estão pensando em começar uma família. Casas como esta não aparecem todos os dias. Na verdade, elas aparecem sim, pensou Jeremy. Essa casa poderia ter sido comprada por qualquer um dos últimos 2 anos. Ele estava pronto para interrompê-la quando viu Lexi caminhando em direção à escada. Posso subir as escadas mais uma vez? Perguntou ela. A senhora Reynolds voltou-se para ela com um sorriso, já calculando a comissão que iria receber. É claro, querida. Vou com você. A propósito, vocês estão planejando começar uma família? Porque se estiverem, preciso ver o sótão. Daria um quarto de brinquedos fantástico. Enquanto observava a senhora Reynolds acompanhar Lexi escada acima, ele se perguntou se ela de alguma forma perceberá que já tinham ido muito além do planejamento. Mas concluiu que não. Lexi ainda estava mantendo a gravidez em segredo, pelo menos até o casamento. Somente Dory sabia, e ele achava que poderia conviver com isso. Não fosse o fato de que, nos últimos tempos, ele começara a se envolver nas mais estranhas conversas com Lexi, algumas das quais ele preferia que ela compartilhasse com as amigas. Por exemplo, quando estava sentada no sofá, ela de repente dizia: "Meu útero vai ficar inchado por várias semanas depois que o bebê nascer." Ou: "Você acredita que o colo do meu útero vai dilatar 10 centímetros?" Desde que ela começara a ler livros sobre gravidez, ele ouvia palavras como placenta, umbilical e hemorroidas, com muito mais frequência do que gostaria. E se ela mencionasse mais uma vez que seus mamilos ficariam inchados enquanto estivesse amamentando, a ponto de sangrar, ele estava certo de que teria de sair dali correndo. Como a maioria dos homens, ele só tinha uma vaga noção sobre como uma criança inteira cresce dentro de você, e não se interessava muito em saber mais. Em geral, ele se preocupava mais com um ato específico que deu início a todo aquele processo. Esse era um assunto sobre o qual ele gostaria muito de conversar, principalmente se ela estivesse olhando para ele através de uma taça de vinho, em um quarto à luz de velas, falando de modo bem sensual. O problema era que ela dizia aquelas palavras como se estivesse lendo os ingredientes descritos em uma caixa de cereal. Em vez de deixá-lo mais excitado em relação a tudo o que estava acontecendo, aquelas conversas o enjoavam, mas apenas isso. Ele estava empolgado. Havia algo emocionante no fato de ela estar carregando uma criança dele. Era uma fonte de orgulho saber que ele tinha feito a parte que lhe cabia na preservação da sua espécie, cumprindo dessa forma o seu papel de criador de uma vida, tanto que, na verdade, ele desejava que Lexi não tivesse pedido segredo sobre a gravidez. Perdido em seus pensamentos, ele precisou de um segundo para perceber que Lexi e a senhora Reynolds estavam descendo as escadas. "É esta a casa", disse Lexi, radiante, enquanto procurava pela mão de Jeremy. "Podemos comprá-la?" Ele sentiu uma pequena pressão no peito, pensando que teria de se desfazer da parte substancial de seus investimentos para comprar a casa. "Como você quiser",
respondeu, esperando que ela prestasse atenção no tom magnânimo de sua voz. Naquela noite, eles preencheram os papéis da proposta. A oferta que fizeram foi aceita na manhã seguinte. Ironicamente, eles fechariam o negócio em 28 de abril, o mesmo dia em que ele voltaria a Nova York para a festa de despedida de solteiro. Só mais tarde ele percebeu que, naquele último mês, ele tinha se tornado uma pessoa completamente diferente.